Fala, meu trader, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje, dia 3 de abril, segunda-feira, a gente vai estar dando início a mais uma semana operacional e, como aí de costume, a gente vai estar mapeando algumas regiões dos ativos que a gente acompanha aqui no canal, sendo eles o euro, a libra, o ouro, o bitcoin, o SP500, o SDJPY e o SDCAD. Então, vamos começar aí pelo Euro USD, gráfico mensal. A gente vai vir aqui em propriedades, vai ampliar a escala do gráfico para poder ficar mais fácil para fazer as marcações. E a gente tem aqui o Euro USD, certo? Gráfico mensal, que a gente vai estar registrando aqui no Euro USD, como a gente vem registrando aí durante os vídeos, né, de análise semanal. Então, normalmente registramos aí esse fundo do mensal, a média de 9, a 20 low, 20 comum e a 20 high aqui em cima. Então, esses são os principais preços aí do mensal. A gente tem um preço aqui também nesse fechamento. Então, vamos estar registrando esse fechamento também aqui do euro e vai para o semanal. No semanal a gente tem essa configuração aí e a gente vai estar demarcando esse último topo aqui do semanal, preço de fechamento. A 20 high que está aqui embaixo, a média de 20, eu marcaria de 9 também, mas eu vou marcar só de 20. 20 low aqui e lá embaixo o último fundo. Depois disso, diário, gráfico diário, a gente tem esse topo, a gente tem esse topo aqui também, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 low, a gente tem o último fundo e o outro último fundo. Principais preços aí do diário, a gente tem o Fibonacci aqui do diário também. O que mais que a gente tem? A gente tem os 50 de Fibo aqui do diário, tem o 61,8 lá embaixo também. E voa lá, Euro USD diário marcado, a gente vai para o H4. E dentro do H4 é onde a gente vai estar fazendo nossas entradas. A gente vai demarcar aí essa região aqui de topo. Além disso, a 20 high. Além disso, a 20 comum, a 20 low. E o fundo aqui. Temos aí os principais preços de H4 do Euro USD, aqui embaixo também esse topo, esse fundo. E lá embaixo a média de 200. Então temos aí regiões interessantes para compra e para venda para o Euro USD. Então, para a semana, buscaria aí vendas nessas regiões aqui. Vou estar atento a vendas nessas regiões aqui do diário, do mensal, do topo da H4, do diário e principalmente aqui no H4, no dia de hoje, 20 high e 20 comum.
Obviamente que no semanal é o espaço a 20 comum do H4 e o preço do semanal aqui próximo. Eu busco entrar aqui no semanal e temos regiões de compra mais embaixo, regiões importantes aí também do preço, sendo elas aqui nessa região do semanal e mensal, confluência do semanal e mensal, nas regiões do diário mais embaixo, que são as médias de 20 comum e 20 low, e que também estão próximas ao Fibonacci de 50 e 61,8. Então são regiões aí de compra e de venda para o Euro USD no dia de hoje e para a semana também. Então fiquei registrado as regiões previamente informadas, certo? Aqui a gente poderia contar com o Fibonacci também desse movimento aqui pequeno para auxiliar a entrada de venda aí em uma das regiões que a gente demarcou. Isso voltado mais ao day trade, né? E até um position. Quem conquistar uma posição interessante aí durante, talvez, eu acredito que segunda e terça vai surfar um movimento talvez aí interessante. Acredito, né, que essa semana o dólar venha a subir, certo? E temos aí também o auxílio do FIBO nesse movimento menor de queda aqui do H4, tendo 61,8, 50 nessa região, 50 na região do mensal, 61,8 na região da 20 raia do H4. Então, entradas aí para o EURUSD. Agora a gente vai para o GBP-USD, já que a gente pode marcou aí o EURUSD todo, EURUSD em H4 para vocês. A gente vai para o GBP-USD. O GBP é a mesma ideia do euro, certo? Vamos aí ampliar a escala. A gente vai dar um zoom aqui no gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente tem a mesma ideia do EURUSD. Gráfico mensal aqui. Média de 9, 20 low. Mensal 20 comum, 20 high. E no 20 de Ichimoku no mensal do GBP-USD. Vamos agora para o semanal. Semanal. Topo do semanal. Que mais? 20 comum, 20 low. Último fundo lá do semanal. Média de 200 lá em cima. Os principais preços aí do semanal para o GBP-USD. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem a região aí de um topo aqui no GBP-USD que já foi tocado e respeitado. O diário aí sempre em azul claro. Depois disso a gente tem o outro topo aqui, certo? E um topo aqui e um pouco mais embaixo. A gente tem preços aí de topo do diário do do GBP-USD, regiões importantes. Vocês podem observar que o preço vem, respeita o último topo e vem fechar embaixo. Inclusive caiu bastante ainda ontem. Então, demonstrando a importância das regiões,
A média de 9 também segurando o movimento de queda agora. O gráfico respeitando a subida. A gente tem aí a 20 high, a 20 comum, a 20 low e a nuvem de Ichimoku aqui no diário. E o preço da média de 200 lá embaixo. E esse fundo aqui do diário. São os principais preços aí do diário do GBP/USD. Assim como a gente fez no euro, a gente conta com o auxílio de Fibonacci desse movimento aqui de alta. Com esse movimento aí de alta no GBP/USD. Então aqui a gente vai colocar o Fibonacci, que vai nos dar a região aí de 50 de Fibo, próximo a 20 low, 61,8, próximo a média de 20 low também do semanal. Então, confluências aí fortes. E no diário é isso. Vamos aí pro H4. Dentro do H4 a gente tem esse topo aqui. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. Também na operação SDK, dando aquela olhadinha. O SDK na verdade, GBP/USD, 20 high, 20 comum, 20 low lá embaixo. Último fundo do H4, último fundo aqui do H4 e a 200 lá embaixo. São os principais preços aí do GBP para essa semana. Temos aí regiões de venda interessantes no GBP, as regiões aqui em cima do mensal. Além disso, temos aí o último topo do diário, fechamento anterior aqui atrás. Então, preço de um fechamento de um topo do diário, outro topo do diário, uma região aí do H4 também e do semanal, que é o último topo aí do semanal. Além disso, preços importantes aí no topo do diário da semana passada e do dia de ontem. E nas 20 high, na 20 comum, são regiões interessantes para venda no GBP/USD, regiões de compra. Temos regiões de compras interessantes no preço do mensal, na 20 high, na 20 comum, na 20 low do diário, na 20 high aqui embaixo, na 20 comum aqui embaixo e na 20 low aqui embaixo, ou na 200 também, que é próximo aí os 50 de Fibo do diário. Então o GBP/USD tem um grande espaço aí de queda, né? A gente vê aí regiões ainda distantes para o preço do GBP/USD, que possivelmente a gente vai conseguir buscar essa semana numa venda. Então, preço de compra e venda aí no GBP informados também, previamente. Vamos aí estar tirando um Fibonacci aqui só para a gente afinar a nossa entrada de venda. A gente pode traçar aqui esse Fibo. Fibo traçado, regiões aí de venda interessantes, se aproximando o preço, vamos ficar atento. Vamos aí para o ouro agora. Vamos aqui ampliar a nossa escala do ouro. A gente vem aqui no gráfico mensal, dá aquela expandida e vamos marcar os principais preços aí do mensal, sendo eles esse preço de fechamento, esse preço de fechamento aqui do mensal, esse aqui embaixo, esse aqui do mês anterior. A gente vai marcar também
A20 high aqui, A20 comum, A20 low lá embaixo, o fundo lá embaixo, a nuvem de Ichimoku aqui. São os principais preços aí do mensal para o ouro. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aí do ouro. O ouro fez um movimento de correção aí tem 3 semanas, né? Corrigindo um movimento de alta muito grande. Então temos aí de regiões importantes no semanal do ouro, temos esses preços. Aqui a média de 9, aqui a 20 high, aqui a 20 comum, aqui a nuvem de Ichimoku, aqui a 20 low, a 200 lá embaixo, último fundo lá embaixo, tem mais semanal aqui em cima. E esses são os principais preços do semanal do ouro, certo? Vamos agora para o diário, gráfico diário lateralizado, o ouro aí de lado, difícil de ser operado, porém sempre muito volátil. É isso que eu gosto no ouro. 20 high, 20 comum, 20 low. A gente vai marcar. A gente vai marcar esse topo aqui do diário também. E além disso, o último fundo lá do diário, a média de 200. E traçar o Fibonacci desse movimento aqui de alta do diário também. Vamos colocar ele na cor do diário, que é o azul claro. E vamos aí estar registrando as regiões de 50, 61,8 de fio, regiões aí de 61 e 50 de fio aqui desse movimento de alta do diário. Então vamos aí estar registrando 50 de fio e 61,8 aqui embaixo. Esse é o ouro. Agora no diário, agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 a configuração é essa. O que a gente tem aqui no H4? A gente tem esse topo aqui do H4. A gente tem esse topo aqui do H4. Esse topo aqui do H4 também. Além disso, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, a gente tem. Vou marcar agora só esse último fundo aqui do H4 e a média de 200 lá embaixo. Os principais preços aí do H4 para o ouro. E a gente vai marcar aqui, demarcar agora as regiões interessantes para venda e para compra. Vamos voltar aqui para ver se tem alguma região do H4 aqui interessante. A gente tem o H4 lá em cima ainda no ouro, ó, de muito tempo atrás, de março de 2008, 2022. Então vamos clicar, voltar lá para frente e é isso. E é isso. No GBP USD, no ouro, a gente vai estar aqui demarcando algumas regiões interessantes para venda e para compra, sendo as mais interessantes para venda, ao meu ver, nesse último topo do H4, topo do diário, região aqui do H4 interessante, próximo ao semanal, certo? Temos regiões interessantes para venda também no último topo do mensal aqui e aqui, são duas regiões do mensal importantes. Então a gente tem preços aí de venda também interessantes.
para o Shell SD aqui, no mensal. Nesse preço do mensal, coincide aí com o preço da 20 High. Lembrando que já estamos em uma tendência de baixa. Então, e temos venda também nesse preço aqui, da média de 20 comum, onde o preço veio buscar agora há pouco também o preço de fechamento do mensal do mês anterior. E o preço já recua. Então, principais regiões de venda aí no ouro informadas e regiões de compra: 20 high do diário, 20 comum, 20 low, 50 de FIBO aqui próximo à região do mensal, então o marcado mensal, 61,8 de FIBO aqui, e regiões do mensal aqui também, e do semanal, com principais preços aí para compra do ouro, certo? Visto do H4 a gente tem aqui os preços. Então esses são os preços para o ouro, regiões aí de compra e de venda. Lembrando que, pelo menos eu acredito numa alta do dólar e movimentos aí de correção para o euro, para o GBP e para o Shal. Então muito provavelmente a gente vai estar vendo aí o início de uma região de venda para uma queda mais aguda aí até o final da semana, eu acredito. Então, ou possa ser que fique lateralizado como resultado desse movimento de alta tão forte aí. Mas vamos aguardar. Então esse foi o ouro. A gente vai agora eu vou pro SP500 primeiro. SP500 aí que vem voando. Já tem uma semana. Mas a gente vai analisar ele aqui agora. Primeiro a gente vai ampliar a escala dele. 52. Gráfico mensal. Lateralizado aí há vários meses, né? SP difícil de ser trabalhado também. Às vezes faz uma esticada bonita na compra. Mas vamos aí estar marcando as regiões do mensal. 20 comum, 20 high, topo lá do mensal, 20 low, principais preços aí do mensal para SP500, vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem esse preço de fechamento aqui de topo do SP500 que está longe, mas a gente vai estar marcando. Preço registrado. Além disso, o que mais a gente tem? Temos aí esse preço aqui de topo. Temos aí um preço nesse topo aqui do semanal também, que é onde o preço está quase se encontrando nesse momento. Esse preço aqui do semanal. A gente tem esse preço aqui do semanal, como topos do semanal. Além disso, 20 comum, 20 low, 200 lá embaixo, último fundo lá embaixo. Esses são os principais preços do semanal para SP500. Esse Fibonacci que está respondendo muito no SP500, a gente já traçou ele em alguns vídeos anteriores para o SP500. Então o que a gente vai estar fazendo é traçando esse Fibonacci, certo? Que vai nos dar regiões de 50, 61,8, regiões aí que o preço respeitou, quando caiu, voltou, buscou aqui 61,8, devolveu, depois volta 50, respeitou uma, duas, três vezes, e o preço está se encontrando aqui próximo, talvez respeite novamente, para a gente ver quedas até a média de 200. Então, esse foi o diário. Semanal, a gente vai para o diário agora. Para o diário da SP500, a gente tem essa configuração aqui nesse topo do diário. Além disso, o diário lá em cima. São preços aí importantes
do diário para o SP500. Além disso, a gente tem média de 9 do diário, 20 RAI do diário, nuvem de Timoco do diário, 20 comum, 200, 20 low, último fundo, esticada muito grande do SP500 nesses últimos dias. Podemos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, para ver até onde o SP500 pode corrigir essa semana. Então a gente tem aí 50 de FIBA aqui embaixo, 61,8 aqui embaixo. Então, temos aí o SP500 no diário, agora a gente vai para o H4. Dentro do H4, a gente tem esse topo aqui do H4. A gente tem a 20 high, a 20 comum, a 20 low, a 200 lá embaixo. E esses últimos fundos aqui, na verdade, eu prefiro não demarcar mais nenhuma região do H4. A gente tem a demarcação da nuvem de Timoco aqui, então é melhor para trabalhar. Além disso, temos aí os 50 de FIBO e os 61,8 do diário, regiões importantes para o SP500. Então, para o SP500, regiões de venda semanal, diário, mensal. Outro semanal lá em cima. E principais regiões de compra para o SP500. A 20 comum, demarcaria a 20 comum e a 20 low do H4 aqui, do SP500. E além disso, as regiões do diário da 9, da 20 high, da 20 comum, da nuvem de Timoco aqui, da 20, da 200, da 20 low, do 61,8 de fio, do semanal aqui embaixo. Principais preços de compra e de venda aí para o SP500 de hoje até sexta-feira. Então temos várias regiões, vai depender da movimentação aí do dólar, então temos que acompanhar cada um da sua forma, mas essas são as regiões aí de compra e de venda para o SP500, certo? E agora a gente vai para o Bitcoin USD, a gente vai lá para o gráfico mensal, propriedades, gráfico mensal. A gente vai ampliar aqui a escala, a gente vai botar 86, vamos colocar aqui 1000, e agora a gente consegue escalar. A gente vai dar um zoom aqui no gráfico do Bitcoin USD, vai demarcar as principais regiões do mensal, sendo esse topo, a 20 high, a 20 comum, a 20 low, que acabou segurando o preço do mensal do mês anterior. Então eu vou marcar o topo aqui como preço de fechamento do topo do Bitcoin do mês anterior. A gente tem a 9, a gente tem o último fundo do mensal, e a gente tem esse fundo aqui do mensal e esse aqui também, principais preços aí para o Bitcoin. No gráfico mensal, a gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda no mensal, que nos daria regiões interessantes de Fibo até
onde o Bitcoin pode trabalhar nos 50 e nos 61,8. São alvos aí para alguns meses de movimentação. No semanal a gente tem aqui esse fundo, certo? A gente tem, além disso, a 20 low, a 20 comum, a 20 high, a 200. A gente tem o que mais? E no semanal a gente teria aí no Bitcoin vai ser dessas regiões aqui de conturbada, né? Do semanal, regiões essas aqui, que eu marcaria aqui talvez esse preço como um preço justo, também referente ao semanal, que possa ser uma barreira de ultrapassagem. Mas no Bitcoin é isso. A gente pode estar traçando aí no Bitcoin, aqui no movimento diário, um Fibonacci desse movimento aqui de alta, para nos dar regiões aí até onde o preço pode corrigir essa semana. Sendo os preços aqui de 50 de Fibo e 61,8 e a 200 lá, e último fundo aqui, e último topo aqui, e a média de 20 e a 20 low, são os principais preços aí do diário para o Bitcoin USD. Talvez teríamos também esse topo aqui do diário anterior, 31 mil, como um preço importante. E para o Bitcoin USD no diário é isso. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente vê um gráfico lateralizado há um bom tempo. Quem estava atento às regiões aí do mensal conseguiu fazer trades curtos, com um auxílio de uma barreira muito grande, que seria o preço aqui do mensal. Então esse preço é um preço muito forte e que a gente conseguiria estar trabalhando também com auxílio de suportes deixados aí em dias anteriores. Então executando vendas aqui, pegando esse movimento, venda, pegando esse movimento, venda, pegando esse movimento. Então várias oportunidades aí no Bitcoin de venda a gente teve na semana passada. E agora a gente vai demarcar aqui as outras regiões do H4 do Bitcoin USD, sendo essas essa nuvem de Timoco, a 20 high que já foi atingida, que acabou respeitando já, o preço não fechou acima dela, vou demarcar ela aqui ainda. Último fundo aqui do H4, média de 200 lá embaixo, e é isso para o Bitcoin USD, um ativo que não está fácil de operar, porém, se você seguir a lógica das resistências de maior importância, a gente consegue estar pegando alguns movimentos aqui, como foi demonstrado. O SDJPY agora, vamos aqui ampliar a escala. Gráfico mensal. Nove, 20 high, último fundo, 20 comum, 20 low. Semanal agora. Para o semanal, a gente tem esse topo aqui do semanal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, último fundo do semanal aí para o SDJPY. Último fundo aqui, 200 do semanal, média de 200. Agora a gente vai para o diário. Dentro do gráfico diário, a gente tem essa configuração. A gente tem esse último fundo aqui do diário. A gente tem, além disso, fundo aqui do diário. A gente tem
a 20 RAI lá em cima, que ainda não foi atingida. A gente tem o topo e a 200 coincidindo aqui, o preço. E esses são os principais preços aí do diário para o SDJPY. A gente pode marcar 20 low e a 9 aqui. A gente pode estar traçando o Fibonacci. Fibonacci aí do diário do SDJPY no 50, 20 RAI, 61,8 aqui, certo? E agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração, a gente tem esse fechamento aqui, esse fechamento embaixo, a gente tem a 20 low, a gente tem a 20 comum, a 20 high, a 200 lá em cima, e a gente tem também esse topo aqui do H4, então principais preços aí do H4 para o SDJPY. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta do SDJPY, observando isso, uma possível correção até onde ele pode estar indo. Então a gente tem essa configuração. A gente acabou esquecendo de falar sobre pontos de venda, né, no Bitcoin, mas ainda permanece aqui os mesmos, né? A gente tem vendas aqui do mensal e do diário mais em cima, preços aí que foram respeitados durante a semana passada, fechamento do H4, fechamento do diário, preço do mensal que foi respeitado agora também, junto com o H4, a 20 high do H4, e temos regiões de compra mais lá embaixo, igual foi comentado. Acredito aí em repix quando o preço atingir os 27, 26, mas principalmente regiões de compra mais interessantes na 200 e nas regiões aí de Fibonacci de 50 e 61,8, regiões aí do semanal da 20 high também. Então, para o Bitcoin e o USD são essas regiões aqui de compra e de venda. Regiões de compra aqui para o Bitcoin e o USD. Voltando para o SDJPY, a gente vem observar aqui esse movimento de alta. E a gente vai registrar aqui as principais regiões de venda e de compra. A gente tem regiões de venda interessantes aí para o USD JPY no 50 de FIBA aqui do diário, na 20 high do diário, no 61,8 de FIBA do diário, na região do topo aqui do semanal, que na verdade é a 20 high do semanal aqui, preço interessante aí para venda também, e regiões de compras interessantes. Temos aí a 20 low, a 9, temos aí os 50 e o 61,1, 61,8 de FIBO, esse movimento de alta do H4, que na verdade coincidiu com o diário também. O movimento de alta aqui do diário é o mesmo movimento do H4 que a gente pegou, que nos dar alvos aqui de 51, 50 e 61,8 de FIBO aqui. Então temos essas regiões interessantes para compra. Eu marcaria agora o mensal, né? Já que a gente tem o preço do mensal aí na 20 high aqui. No mensal da 20 comum aqui. É isso. Principais regiões aí de compra e de venda para o SDJPY são registradas. E agora a gente vai para o SDCAD. O SDCAD que eu estava numa entrada, eu fiz uma entrada agora pela manhã, vou explicar para vocês o motivo.
Mas antes disso a gente vai estar registrando aí os principais preços do mensal para SDCAD. Então a gente tem aqui no SDCAD, esse é o gráfico do mensal, onde a gente tem esse topo aqui, onde a gente tem esse topo aqui, onde a gente tem esse topo aqui. E temos também preços de topo do mensal aqui. Na nuvem de Ichimoku aqui embaixo. Na 9 que já foi respeitado, o preço vai até lá e volta. 6.500 pontos para quem estava atento só a média de 9 aqui do mensal. Não vou demarcar mais regiões mais embaixo, sendo elas esse preço de fechamento aqui. A 20 RAI já está marcado, vou marcar a 20 comum e a 20 low do mensal para SDCAD. Agora a gente vai para o semanal. Semanal, a gente tem aqui esse topo do semanal aqui. Além disso, esse semanal, esse topo do semanal, é esse aqui na verdade. Temos essas regiões aí importantes do semanal para SDCAD. Temos aqui a 20 RAI, temos aqui a 20 low do semanal e esse último fundo e esse outro último fundo aqui do semanal. Temos a 200 também. Então esses para mim são os principais preços aí do semanal para o SDCAD. A gente vai agora para o diário e aí se dá o motivo da nossa entrada, que pelo visto está até ficando positivo no momento. A gente, no caso, analisou aqui a proximidade do preço com a delimitação da nuvem de Ichimoku, nessa região aqui. Então, após 1, 2, 3, 4, 5 dias, abrir com gap, continuar caindo, veio testar o preço da nuvem de Ichimoku. Então, a gente executou a entrada com esse fundamento aqui. E temos regiões ainda mais embaixo para o diário. Possivelmente o preço possa vir buscar essa região do semanal aqui aí no baixo. Mas, por enquanto, o preço está indo. Talvez, se ele subir mais um pouco, eu tire o risco e, caso ele caia para cá, entre mais aqui embaixo, ou em regiões mais embaixo do diário. Mas, para o SDCAD, no momento é isso. Preço indo a favor, né? Por enquanto, vamos aguardar. Mas a gente estava analisando aqui o semanal, o diário, e no diário a gente tem as regiões que a gente marcou da nuvem, da 200 do diário, desse fundo aqui do diário para o SDCAD, além desse outro fundo aqui do diário para o SDCAD, que é esse fundo aqui. E é isso. No diário a gente tem essas regiões mais lá em cima também, sendo essas a 9, a 20 high, a 20 low, a 20 comum, a 20 high e temos aí também os últimos topos aqui do diário, como os principais preços aí do H4 para o SDCAD. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente vê aqui essa configuração, certo? Temos aí preços importantes na média de 200. Além disso, preços importantes do H4, 20 high, 20 comum, 20 low. São preços que o SDCAD pode vir buscar aí por agora ou continuar para vir buscar o semanal. Talvez até saia dessa operação para, enfim, talvez entrar melhor posicionado aqui embaixo.
Mas, por enquanto é isso, pessoal. Regiões interessantes para compra no SDCAD. Já estou em uma, que é o preço do diário. Temos o semanal mais aqui embaixo, 200. Preços aqui do mensal e do diário mais embaixo. Então temos todas essas regiões aqui interessantes para compra. E regiões de venda. Buscarei aí por vendas no SDCAD. Nos preços aqui da 20 no, da 20 comum, da 20 high. E nessas regiões mais aqui de topo, bem conturbadas, regiões muito fortes do preço passar por agora. Então, principais regiões de compra e de venda para o SDCAD. Então, tudo mapeado aí para vocês, certo? Euro USD mapeado, GBP USD mapeado, SHA USD mapeado, SP500, certo? Bitcoin USD, regiões de compra e de venda aí informadas previamente. O SDJPY e temos o SDCAD aí também. Então, por hoje é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, comentem, tirem dúvidas de qualquer um desses ativos aí, ou se você quer que a gente esteja inserindo aqui algum novo ativo para a gente estar acompanhando. Então, fica aí tudo organizado para vocês. Prestem atenção bastante nas regiões que a gente marcou. Tenham paciência e desejo aí uma ótima semana de bons trades para vocês, beleza? Valeu, aquele abraço, tamo junto. Tei.